Você dorme, você fica inconsciente, mas o seu corpo está lutando para te manter vivo, que é no caso de uma apneia do sono, por exemplo, ou do ronco, que aí o impacto disso não é só num dia, é um efeito em longo prazo. Hello, hello, sejam bem-vindas, Supergirls, ao Pod Chá com a Bru. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para desbloquear o emagrecimento de forma certa e para sempre. Se você quer escolher as roupas e não deixar que as roupas te escolham, aqui é o lugar. Eu sou a Bru França e hoje estamos na terceira edição do Pod Chá com a Bru, edição com especialistas. Esse episódio é o número 3 e hoje temos uma convidada super maravilhosa. Vai falar sobre um pilar que eu falo sempre aqui com vocês, mas a especialista vai aprofundar muito melhor nesse assunto. E é a fisioterapeuta respiratória do sono, a Flávia. Vamos abordar o tema distúrbios do sono e outras coisitas mais. E entender como eles impactam a nossa saúde e bem-estar. Flávia, seja muito bem-vinda. E para começar, conte-nos um pouco sobre a sua experiência e como você se especializou em fisioterapia respiratória do sono e o que te levou a seguir essa área específica e que é de muita relevância e importância. Muito legal, Bruna. Muito obrigada pelo convite. Um prazerzão estar aqui com você. Falando sobre a saúde do sono, que é um tema super importante, e hoje está tão banalizado, ao mesmo tempo que as pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas por conta de hábitos, de situações que têm acontecido. Então, é muito legal você abrir esse espaço para a gente falar sobre isso. Em relação à minha trajetória nessa parte do sono, eu sempre fui chamada de preguiçosa na minha casa, porque eu precisava dormir muito. E eu lembro que eu estava na época de vestibular, que tinha, quando tinha vestibular ainda, e tinha que estudar para a prova, e todo dia eu voltava da escola, do colégio lá e dormia. E eu dormia, mas eu dormia umas 2 horas, assim, à tarde, não era um cochilinho. E a minha mãe sempre me chamava, você tem que estudar, porque você tem que passar na prova e tal, e aquilo me gerava uma culpa, e eu ficava super angustiada. Aí eu fiz faculdade de fisioterapia, e quando eu fui fazer minha especialização em fisioterapia respiratória, que foi no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, eu tive uma oportunidade de assistir uma aula com um pneumologista muito renomado na área, o professor Dr. Geraldo Lorenzi Filho, e aí eu assisti aquela aula dele, ele falando sobre os longodormidores, que tem um perfil genético de pessoas que precisam dormir mais, assim como tem um perfil genético dos curto-dormidores. E eu falei, gente, eu sou normal. Isso foi maravilhoso. E aí, como eu trabalhava na terapia intensiva com paciente hospitalizado, eu comecei a ver várias coisas acontecerem no período de sono deles. A oxigenação caindo, ronco, paciente acordando assustado. E isso me fez despertar para uma outra situação, são os distúrbios respiratórios relacionados ao sono, que é uma área hoje reconhecida da fisioterapia e muito importante. Então, foi por isso que eu fui procurar entender mais, estudar. Aí eu fiz o doutorado nessa área do sono também. E hoje a gente trabalha muito com essa parte respiratória, comportamental do sono, informativa, de conscientização também. Olha que legal, menino, e que intenso, né? Olha, gente, eu sempre Foi. relembro às alunas que o quão importante é a respiração, né? E ainda mais, eu sempre digo, quando a gente nasce, é o primeiro suspiro. Quando a gente morre, é o É último o expiro, né? É muito importante. Mas então, para as mulheres que estão assistindo a gente agora, né, nesse momento, você poderia definir brevemente, então, o que são distúrbios do sono? Eu não sei quantos tem, mas assim, brevemente, para as pobres mortais aqui que não entendemos muito a fundo, e quais são os mais comuns e que acontecem geralmente em casa, vamos dizer assim, no dia a dia, né, sem que seja a pessoa esteja no hospital, e que às vezes a gente nem liga, acha que é, é normal. Perfeito, Bruna. Então, os distúrbios de sono são mais de 80 tipos já catalogados pela Academia Americana de Medicina do Sono, que é o que a gente segue hoje como nosso referência científica em relação ao sono.
A gente tem três classes diferentes. Então, a gente tem os distúrbios respiratórios do sono, que estão relacionados ao ronco, às apneias, que é parar de respirar. A gente tem os distúrbios comportamentais do sono, que são insônia, sonambulismo, e outros. E a gente tem os distúrbios de movimento, que são bruxismo, movimentação excessiva de pernas, são distúrbios que estão relacionados. Tem um transtorno que chama transtorno comportamental do sono REM, que é quando a pessoa, durante o sono REM, que é um período que é para ela é, sonhar, para ela manifestar consolidação de memória, durante os sonhos a gente não se mexe, a gente não se movimenta. Mas esse distúrbio, a pessoa, ela atua nos sonhos. Então, ela sai correndo, ela, né, sonha que tem alguém batendo nela, ela faz movimento de luta e às vezes ela atinge o companheiro do lado. Então, os distúrbios. E aí, a pandemia que a gente vive, que é da privação de sono. Hoje a gente dorme muito pouco. E aí, por conta muito dessa evolução da tecnologia, excesso de luminosidade, excesso de informações, acaba que a gente negocia muito o nosso tempo de sono. Então, eu não dei conta de fazer alguma coisa do trabalho, eu vou dormir mais tarde para conseguir terminar. Eu comprei um cachorrinho, tenho que passear com o cachorrinho antes de ir para o trabalho, eu vou acordar mais cedo para ir passear. E tá tudo bem, eu sou super fã de pets, mas é porque essa consciência a gente acha que é perder tempo. Sono é perda de tempo. E, na É verdade, verdade. sono é ganho de vida. Isso é verdade. Então, assim, como seria correto dizer, a gente vai matando esse tempo do sono e isso afeta o bem-estar físico e mental, ou quando você não está bem de bem-estar físico e mental, afeta o sono. Ou é um ciclo que a gente As nunca duas sabe por onde coisas. começar. É uma relação bidirecional, porque se você dorme pouco ou dorme mal, você vai ter uma série de reações no seu corpo no dia seguinte. Então, exemplos muito clássicos, assim, né? Quem passou uma noite em claro, no outro dia não consegue raciocinar direito, fica com menos foco, menos atenção, mais irritabilidade. Então, isso assim, é porque todo mundo aqui em algum momento já passou uma noite em claro. Sim, Mas o problema é que tem distúrbios em que a gente dorme, você fica inconsciente, mas o seu corpo está lutando para te manter vivo, que é no caso de uma apneia do sono, por exemplo, ou do ronco, que aí o impacto disso não é só num dia, é um efeito em longo prazo, porque você dorme toda noite, você ronca toda noite, você para de respirar toda noite, e são muitas vezes por hora, e são muitas horas por noite, então acaba que são efeitos que eu costumo falar que é igual a um cigarro. Não é no dia que você fuma um cigarro que você vai ter problema. É o efeito cumulativo disso ao longo do tempo. Então, é super importante a gente ter essa consciência, porque roncar não é normal, nunca foi, só que é comum. Então, as Uhum. pessoas, por ser comum, as pessoas acham que. Esses tempos foi interessante, uma paciente chegou para mim no consultório, eu perguntei, mas o seu marido ronca? Ah, ele ronca normal. Não é normal. E aí nós fomos falar sobre isso e ela falou: eu sempre achei que fosse normal, né? Então, é um distúrbio respiratório do sono. É, porque passa ali pelas cordas vocais, assim, vamos dizer assim, não tem muito espaço para o passar, mais ou menos isso? Isso, quando nós dormimos, o que acontece é um relaxamento muscular. Então, se nós formos se a gente for pensar no sono, qual é a principal função do sono? É uma função restaurativa. É para restaurar tudo que foi gasto em excesso durante o dia e para fazer funcionar aquilo que não funcionou durante o dia. Então, por exemplo, o hormônio de crescimento, ele só acontece durante a liberação dele durante o sono. A testosterona, que é importante para a nossa vitalidade, tanto no homem quanto na mulher, ela só é liberada no sono. A consolidação da memória só acontece no sono. Então, tem uma série de fatores que o sono é responsável. E aí que a gente tem que priorizar essa questão do sono, porque se eu não tenho tempo suficiente ou se eu não tenho qualidade suficiente, o organismo vai se compensar de alguma maneira. Ele vai dar um jeito. Só que às vezes ele dá um jeito às custas de saúde, né? Então você começa a apresentar sintomas
E esse sono, então, um dos fatores dele é o relaxamento muscular. Só que dentro da garganta, aqui, eu estou falando, eu estou respirando, eu engulo e eu mastigo. São os mesmos músculos que estão funcionando para fazer as mesmas coisas. Se essa musculatura vai relaxar, o espaço que eu tenho para o ar passar aqui é muito fininho, muito estreito. Hum, Então, essa garganta vai, eu vou relaxando, a língua vai desabando, e as laterais, né? Tem pessoas que têm acúmulo de gordura na região do pescoço, ou que podem ser magras, mas que têm um volume dessa musculatura mais aumentado, que é uma característica do biotipo da pessoa. Ou ela pode ter uma arcada dentária pequenininha, que tem que acomodar essa língua lá dentro, então ela joga a língua para trás para poder caber aqui dentro. Aí, na hora que você dorme, ela relaxa, o ar tem dificuldade para passar. Só que verdade. quem respira não é a garganta, quem respira é o nosso diafragma. É ele que faz o movimento de entrada e de saída do ar. E esse diafragma está recebendo um estímulo lá do nosso cérebro para ele fazer a respiração acontecer. Só que se aqui está estreito, o que ele começa a fazer? Força, mais força, mais força. Imagina como se você estivesse tentando desentupir um canudinho. Só que quando você está lúcida, você desiste, né? Se o canudinho entupiu, você não É. consegue desentupir, você desiste dele. No sono, a gente não desiste da gente mesmo, né? Só que aí o nosso corpo começa a detectar que não tem oxigênio suficiente, porque se você não respira, você não leva oxigênio para o seu corpo, só que seus órgãos estão funcionando. Então, eles estão retirando o oxigênio que você não repõe direito. E, ao mesmo tempo, esse esforço para respirar é um outro estímulo para o cérebro falar: olha, acorda para você respirar de novo. Aí é quando vem Ah, aquele ronco ressuscitativo que a gente chama. E isso, na verdade, a pessoa que está dormindo não vê, ela não percebe, só que o sono dela fica fragmentando, fragmentando, fragmentando. No dia seguinte, em geral, acorda cansada, de mau humor, com preguiça, desanimada, fica dando sonequinha lá no celular, no despertador várias hum, vezes, porque não consegue levantar, porque está cansado. E aí a gente acaba tendo uma série de consequências durante o dia. isso é. Tua dor no pescoço pode ser muito, assim, 80% proveniente do seu bruxismo, porque a pessoa fica tentando alongar, fortalecer, relaxar, respirar e o problema é outro, né? Então, veja aí qual é o seu problema, vá para o especialista aqui na internet, eu sempre aviso a vocês. A gente faz o que a gente pode com as informações no tempo que a gente tem, mas a Flávia, ela não estudou uma semana para falar aqui com a gente em 1 hora. Então, assim, e ela não consegue falar, nem que ela falasse o dia inteiro, né, Flávia? Não ia dar para falar todos os detalhes. Eu também. Não, Então, sempre que a gente está na internet, a gente está falando sobre algo para você se alertar e procurar o especialista adequado, né? Então, tudo que ela perfeito. falou, se você acorda já cansada, se você está sentindo que mesmo indo dormir naquele horário e fechando os olhos e acordando cansada, vale a pena, porque você, como ela falou, não vai saber, só se estiver dormindo com alguém, né? E olha, se esse alguém for igual, pronto, aí é que ferrou, né? Mas a gente Aí não tem menospreza jeito. muito o comentário do parceiro, né? Você está roncando. Isso. Eu? Imagina, eu não ronco, né? E outra coisa importante é que esse bruxismo, muitas vezes, é uma atividade mastigatória que a gente faz na tentativa de abrir a garganta para respirar melhor. Olha aí. Então, o próprio bruxismo, não é só ranger de dentes, mas o apertamento de dentes, ele pode ser uma tentativa de você voltar a respirar melhor, né? Então, o bruxismo muitas vezes ele é consequência da apneia do sono também, e do ronco. Olha, meu Deus, gente, vamos dormir melhor, pelo amor de Deus. Então, assim, existe um meio, um método para seguir, como se estivesse criando uma rotina noturna, desde de manhã, ou desde de tarde, desde de noite, assim, como é que a gente se prepara, vamos dizer, Pro para esse sono. caso, para o sono? Para quem já sabe Perfeito. que tem problemas, né, que fica acordando na metade do caminho para fazer um xixi, como se tem algo mais profundo sobre isso, a pessoa sente uma sensibilidade, às vezes ela vai fazer xixi, é só pli, pli, pli. Poderia fazer de manhã, mas mesmo assim ela vai e levanta.
Tem algo para Isso é ajudar essas muito mulheres? importante. É muito importante o que você está falando, Bruna, porque é outro sintoma de apneia do sono que a gente acha que não é, que é a Olha, quantidade de água que tomou durante o dia, que é o remédio para pressão, que é porque é diabética. Não é. Pode ser, mas não é só. Por quê? Um efeito da dificuldade respiratória durante o sono, imagina que a sua garganta fechou, seu diafragma está aumentando o esforço. Na hora que ele desce, ele empurra todas as vísceras para baixo e comprime a bexiga. Então, a gente já tem um aumento na tensão sobre a parede da bexiga se eu não respiro direito. Outro aspecto da própria apneia, que é o diafragma, ele vai trabalhar com mais força. Imagina que você está desentupindo uma pia com aquele dispositivo lá que eu não sei o nome. Você vai fazer uma pressão negativa ali até aquele conteúdo subir. isso. Quando a gente tem a garganta estreitando durante o sono, o diafragma vai fazer o mesmo efeito e com isso ele puxa mais sangue para dentro do coração. O coração dilata para receber esse sangue. E o que que o coração entende? Opa, eu não é para eu ficar grande desse jeito. Tem muito volume aqui em mim. Vamos diminuir volume. Como que a gente diminui volume? Ou pela transpiração ou pela urina. Então, o próprio organismo cria mecanismos de aumentar a liberação de água do corpo em compensação a uma resposta a algo. Então, você aumenta a produção de urina simplesmente por ter uma apneia. Olha. Então, levantar de noite para ir ao banheiro pode ser sinal de apneia do sono. Mas em relação ao início da sua pergunta, que você falou sobre hábitos, né? Então, como que o nosso sono é regulado? Vocês já pararam para pensar por que que a gente dorme de noite e fica acordado de dia? Porque o morcego é o contrário, É, né? Então, por é. que que nós somos animais de hábitos diurnos? Porque nossos olhos, eles captam a luminosidade e atrás deles, atrás do quiasma óptico, a gente tem uma estrutura chamada núcleo supraquiasmático. Ele recebe a luminosidade e ele envia informações rítmicas para outras áreas do cérebro e para os órgãos, para que a gente crie um padrão circadiano de ritmicidade. São eventos que acontecem de forma rítmica do nosso corpo. Por que que a gente almoça todo dia no mesmo horário? Por que que a gente dorme no mesmo horário? Era para ser, né? Mas assim, considerando na época que não tinha luz artificial, lá Isso. nas fazendas, onde a gente dormia com as galinhas, acordava com as galinhas. Por quê? Era. Quem delimitava o nosso tempo de sono era a claridade e a escuridão. Só que quando veio a Revolução Industrial, Thomas Edison que inventou a lâmpada elétrica, né, a lâmpada incandescente, a gente começou a colocar para dentro da nossa retina estímulo luminoso que avisa o nosso centro controlador que não é hora de dormir. Então, a melatonina, que é o hormônio indutor do sono, e ela só é liberada na ausência da luz pela glândula pineal. Aí o que que acontece hoje? Começa a escurecer lá fora, a gente acende luz aqui dentro. A gente tem o celular, a gente tem o computador, a gente tem a televisão. E pior, às vezes nós vamos nos deitar na escuridão do quarto e celular na Lá, frente dos olhos. Então, é é. o momento onde a sua pupila dilata por conta da escuridão, vem aquele feixe de luz azul, que é um feixe que tem um comprimento de onda que é tóxico e estimulante. Tirando ainda o efeito da luminosidade, tem o que você vai ver no seu celular. Às vezes você vai ver notícia de tragédia, Ah, é. você vai ver coisas que te deixam ou mais excitado, ou mais ansioso, ou mais preocupado. Então, quem é que dorme bem, se dorme aflito, preocupado, com uma a quantidade de melatonina reduzida. Tem um estudo que mostrou que uma exposição de 4 horas à luz artificial atrasa em até 1 hora a liberação de melatonina, que é Olha. para ela começar a acontecer na maioria das pessoas por volta de 8 horas da noite, 8, 9 horas da noite. E o pico da melatonina, que é o momento assim do sono mais pesado, do sono mais profundo, é em torno de 2 horas da manhã. Só que se ela atrasou a liberação, ou ela libera menos, você não vai ter esse pico acontecendo nesse horário.
E isso tudo interfere em liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse, que nos prepara durante o dia, para, né, no início ali da manhã, para a gente ter o nosso dia. Então, o nosso corpo humano é muito maravilhoso e ele é todo adaptável. Só que a gente não tem consciência sobre isso. Então, dois principais temporizadores do nosso ritmo circadiano, que é esse ritmo de cerca de um dia, é a claridade e escuridão e refeições em horários regulares. São os grandes temporizadores. Então, se eu almoço, para você ter uma ideia, se eu faço refeições todos os dias no mesmo horário, 3 horas antes, o nosso sistema digestivo já começa a se preparar para receber o alimento. Então, ele recebe essa pista, e é a mesma coisa que a gente faz com o bebê quando sai da barriga da mãe. Como é que ele aprende que ele tem que dormir em tal horário? Porque a gente estabelece rotina para o bebê, né? Então, a hora do banho é a hora da mamada ou do lanche, é a hora do almoço. Então, o bebê, a criança, né? Ela é ensinada por rotinas e o corpo dela vai mostrar para elas. Então, quem almoça todo dia no mesmo dia, um tempinho antes começa a sentir fome, porque é o corpo preparando para receber. Então, se eu tenho, um dia eu almoço às 11, no outro dia às 2 da tarde, no outro dia ao meio-dia, no outro dia a 1 hora, o nosso corpo ele vai perdendo a pista temporal, que é um grande regulador do sono. Faz A sentido. exposição à luz solar também é um grande regulador do sono, a luz, não a luz artificial, né? Mas se você Uhum. tiver uma exposição à luz solar aí de pelo menos 15 minutos, no período da manhã, também ajuda nessa regulação do ciclo circadiano. E tem Ai, vários outros, é mas senão eu vários. não vou parar de falar. Sim, sim. Então, olha, basicamente, gente, acordou, abre a janela, vai ver o dia, né? Às vezes vai estar nublado, mas não interessa, né? O contato que, pro seu cérebro, no caso, entender que é dia, que é hora de acordar, que é hora de se movimentar. E não é para acordar com um café, né, Flávia? O Olha, o café não é modo café é uma de grande. acordar a pessoa acorda e depois, porque você gosta, você toma o Isso. café, não é? Mas porque A acaba cafeína é sendo um uma outra estimulante, né? questão. É, Isso, é uma outra questão. E aí também, Bruna, é um grande. Eu falo que assim, é um grande mascarador do problema do sono. Porque, além do hábito do cafezinho da manhã, que é uma delícia e eu também adoro, é a quantidade de café que a gente consome ao longo do dia e que são, na verdade, enganadores de um cansaço escondido. Ele deixa um cansaço escondido. Porque ao longo do dia, qualquer atividade que a gente faça, a gente libera adenosina. São as reações químicas do corpo. A adenosina é uma molécula hipnogênica. Tanto que, às vezes, provavelmente vocês todos sentem lá por volta das 5, 6 horas da tarde, uma certa moleza, um certo cansaço. É o pico do acúmulo da adenosina no nosso corpo, que já sinaliza para a gente: olha, está na hora de ir para casa, está na hora de dormir, de começar o corpo a relaxar. Só que a adenosina, ela tem um receptor que faz com que a gente tenha essas sensações. Aí vem a cafeína, rouba o receptor da adenosina e se conecta nele. Então, aquela sensação de cansaço, ela vai embora por causa da cafeína. E a gente cria uma necessidade não consciente da cafeína. Tanto é que quando a gente começa a tratar os distúrbios de sono, intuitivamente as pessoas reduzem a ingesta de cafeína, que não é só no café. É no chá preto, é sim. no chá mate, é no chocolate. O cacau tem muita cafeína. Então, se a gente, no Guaraná também, essas bebidas energético, né? Então, já tenho inúmeros casos que a pessoa toma remédio para dormir e toma café para ficar acordada. Olha, que loucura! Vamos aqui fazer um Exatamente. balanço, né? Viver em equilíbrio. Só que aí também tem um detalhe, que a cafeína, ela acumula no sangue e o efeito dela é prolongado. A gente vai dormir, mas o sono vai ser muito fragmentado, vai ser um sono muito superficial. Ou seja, a qualidade do sono vai ficar ruim. No outro dia, o que que a gente vai fazer? Tomar mais Tomar cafeína. mais cafeína.
É. Uma coisa interessante, quando a gente sonha, é que a gente tá lá no sono pesadão, ou é quando a gente passa batido, dorme e fala, eita, eu já acordei, nem sonhei, foi tão rápido. Qual É o melhor? interessante. Então, a gente tem quatro fases do sono. O estágio um, que é o cochilinho, aquela hora que você está assim, querendo começar a dormir, pega no sono, mas qualquer coisinha te acorda. Nós temos o estágio 2, que é o sono leve ainda, que você acorda fácil. O sono profundo é o sono do estágio 3. E esses três estágios, eles fazem parte de uma etapa do sono que é o sono não REM, que é chamado de não REM, porque esse REM quer dizer movimento rápido de olhos. Então, esses três estágios são do sono não REM. E o sono REM, que vem depois, é o sono onde os sonhos se manifestam, em geral. Então, esse sono REM é o final de um ciclo inteiro de sono, não é o final de uma noite de sono, porque esse ciclo ele se alterna a cada mais ou menos uma hora e meia. Então, você tem estágio um, 2 e 3 de sono REM, estágio um, 2 e 3 de sono REM, estágio um, 2 e 3 de sono REM. O sono REM, ele é um estágio do sono onde a nossa musculatura está mais relaxada, mas ele não é o sono profundo. O sono profundo é o estágio que vem antes. E o sono REM como a musculatura está mais relaxada, quem tem distúrbio respiratório do sono é onde faz mais apneia. Então, essas pessoas com frequência manifestam pesadelos, sonhos aflitivos, acordam angustiadas, ou sonha que perdeu o voo, ou sonha com pessoa que já faleceu, ou fica tendo sonhos recorrentes com coisas ruins. São aqueles sonhos que você acorda aflita. Isso pode ser o seu corpo tentando te acordar para você respirar. Então, esse é um ponto importante. Olha, Ao mesmo tempo que se você tem apneia, acorda, tem apneia, acorda, tem apneia, acorda, muitas vezes você não consegue nem chegar nesse sonho, nessa fase do sono, então você não vai sonhar. Ou não vai ter uma manifestação de sonhos. Agora, também, não lembrar de sonhos não quer dizer que não sonhou, é só você só não lembrou. Mas, de ok. fato, depois do sono REM, a gente tem uma propensão a acordar porque ele é a fase do sono onde logo em seguida você volta para o sono leve. Então tem muita facilidade de acordar. E ele está mais concentrado do meio para o final da noite. Uhum. Então é muito comum a gente amanhecer sonhando e não logo depois do início do sono. Já Depois fica do início com do o sono. cortisol adrenalizado, né? Poxa, ia acontecer aquilo e eu acordei. Ai. Exatamente. Gente, quando Exatamente. acontece isso, ai, poxa, deixa eu ver se volta de novo pro capítulo, deixa eu dormir. Não, Com olha, certeza. muito interessante, porque eu tenho ansiedade, né? Só que controlo, consigo ver os gatilhos e tudo. E um dos medos que eu tenho é viajar de avião, só que eu adoro viajar. Olha que confusão. Então, eu tenho várias técnicas, né, que eu desenvolvi para poder sentar e viajar. Só que ainda não descobri técnica para evitar os sonhos que o avião cai, que eu perco o avião no aeroporto. Sempre que está na época de viajar, acontece isso. Técnicas, para quem quer ir aproveitar a minha técnica, eu sempre olho para as aeromoças e pro aeromoço, não, esqueci agora, o fly Comissário attendant, de bordo. é É. o comissário de bordo. Se quando acontece alguma coisa assim, olha para a cara deles. Se eles tiverem vida normal, é vida normal. Isso acontece. É assim que isso é coisa de gente que tem os seus paranauês ansiosos, tá, gente? Então, é um meio de eu não ficar aflita, coração, passar mal. Eu começo a respirar, falo, tá tudo bem. A minha aflição maior é quando o avião sobe e quando ele vai aterrar. Quando Atenção. tá lá em cima, um tremeli que eu já estudei, vi que é passando por meio da nuvem. Então, assim, sempre você vai arrumando ideias, né, científicas, no meu caso, que ajuda mais, faz uma lógica, então eu fico mais calma. Só que aí você falou isso do que corre, identificação, que sonha que perde o voo. Pronto, quando eu sonho muitas vezes. E é bem lembrado, porque você acaba entrando num estresse mental durante o dia, né? Mesmo se você saber, você fica estressada, então realmente faz sentido a mudança do jeito de respirar,
né, durante o sonho, nesses momentos em que você está ansiosa, né? Olha, faz sentido, porque é ansiosa, verifica isso, se seus sonhos estão constantemente te dando um negativismo, né? Pode dizer assim. Vê o seu dia, o que é que está acontecendo, né? Se você estiver realmente muito estressada, olha o que a Flávia falou, isso vai acontecer, porque vai juntar o ato de respirar, que não tá legal, tá tenso, não tá trabalhando, o diafragma não tá conseguindo relaxar, com o seu dia a dia. Então é um mix. Gente, isso é muito lindo, eu adoro também corpo humano. Isso é um mix que aí fica te ajudando, te avisando qual é o problema, né? Isso é muito, muito legal. Então vamos para o chá. Então a cafeína a gente já sabe, meninas, ou quem estiver escutando aí a parte também, não abusem e não troquem o seu cansaço por cafeína, porque isso é um buraco sem fim. Você vai sempre colocar mais cafeína para ficar mais eletrizada e não vai resolver o seu problema. Vai piorar, pode até, ó, desenvolver outros problemas como úlcera e enfim. Então, com o chá é a mesma coisa. Muita gente, principalmente nessa área do emagrecimento, acredita muito em chá que emagrece, né? Mas dá desideria, e desidratação, dá várias coisas. Então, assim, o chá que a gente vai falar aqui, a Flávia vai falar de uns que para evitar, que tem distúrbio no sono, problema de insônia, coisa do tipo, e também alguns para ajudar. Mas, gente, nada em excesso, pelo amor de Deus, tá? E nada que vai salvar a sua vida, né, Flávia? É só um band-aidzinho, né? Vamos dizer assim, que para salvar a sua vida é ir lá ao médico, fazer testes e afins para identificar o seu real problema. Mas para te ajudar, né? A gente sabe que a alimentação pode influenciar muito na qualidade do sono. Então, assim, que tipos de alimentos seriam legais para quem está passando por esses problemas? E o chá, ou o que evitar? Enfim, vai, Flávia. Ajuda a gente, Flávia. Olha, os chás que a gente deve evitar, principalmente depois do almoço, são os chás, chá preto, chá mate, esses chás que, e às vezes tem uns mix de ervas também, Hum. que a gente deve evitar esses que contêm cafeína, por causa desses detalhes que a gente já Aquele comentou. chá verde para que vai acelerar o metabolismo. Uhul. Isso, e aí tem muita gente que toma também para ir para academia, para, né, então, assim, cápsulas de cafeína, enfim, essas coisas todas que, tudo como você falou, tudo com prescrição adequada, horários adequados e moderação, pode ter um efeito positivo, mas pode ter um efeito negativo, que muitas vezes, por desconhecimento, a gente acaba, exagerando. Então, mas hoje o que é mais, tá em qualquer lugar é o cafezinho. Cafezinho é muito comum, qualquer padaria tem, em qualquer lugar tem. Alimentos muito gordurosos e uma refeição muito próxima da hora de dormir vai dificultar a qualidade do sono também. E aí tem uma questão toda que quem dorme mal acaba tendo um gasto de energia muito grande durante o sono, embora não perceba, ao mesmo tempo que o metabolismo é prejudicado. Então, a gente fala muito da alimentação intuitiva. Se você está cansado, está precisando de energia, você não vai comer uma salada. Não é uma fruta que vai te satisfazer. É aquilo que libera açúcar mais rápido no sangue. Então, são alimentos mais calóricos, mais fonte de carboidrato, mais fonte de gordura. E isso vai contribuir para o ganho de peso. Então, os distúrbios de sono, e aí, pessoal, não é só o distúrbio durante o sono, mas a privação de sono também. Então, um adulto, ele precisa dormir entre 6 e 8 horas, uma média de 7 horas por noite, pelo menos. Isso é o tempo. Mas eu também tenho que considerar horários. Então, um dia eu durmo às 10, um dia eu durmo à meia-noite, no outro dia eu durmo. Eu falo que a gente fica viajando pela Europa, estando no mesmo lugar, porque você vai mudando de fuso, né? Para o nosso corpo é isso. Se eu durmo um dia às 10, no outro dia às 11, no outro dia à meia-noite, aí eu volto para as 10, aí eu vou para as 11h30. Isso é muito comum. Ah, fica vendo série na televisão, tem muito entretenimento, muito filme. Não é que não é para usar isso, Uhum. mas é usar consciente.
Então, o nosso corpo, ele vai perdendo essas pistas que a gente comentou antes, e um dos principais afetados é o nosso metabolismo, a nossa saúde cardiovascular também. E aí tem um monte de fatores. Mas imagina o seguinte, a gente tem dois hormônios importantes para a alimentação, que seria a grelina, que é o hormônio do apetite, e a leptina, que é responsável pela saciedade. Quando você dorme mal ou dorme pouco, você tem aumento na liberação da grelina, ou seja, você vai ter mais apetite, e redução na liberação da leptina, você vai ter menos saciedade. Então, você acaba se alimentando mais de alimentos que vão ter mais disponibilidade rápida de energia, e isso muitas vezes acaba culminando no ganho de peso. Outro ponto importante é que essa leptina, que é da saciedade, ela é liberada pelo tecido adiposo. Então, parece meio um contrassenso, Flávia, mas então a pessoa que tem mais tecido adiposo deveria ter mais saciedade. E isso é correto. Porém, essas pessoas desenvolvem a chamada resistência à leptina. Então, ao mesmo tempo que elas têm mais liberação dessa proteína, elas têm mais resistência a ela. Então, continua tendo maior necessidade de se alimentar ou de alimentos mais calóricos e tal. Então, acaba sendo um fator importante. Se você está tentando emagrecer e não dorme bem, vai virar uma briga maior ainda com a balança. A saúde do sono, pessoal, vamos pensar o seguinte: quantas vezes a gente se alimenta por dia? Quantas horas a gente dorme por dia? A gente passa muito mais tempo dormindo do que comendo. Então, quantas pessoas falam, mas eu como pouco, eu não me alimento muito e tal. Aí você dorme mal, seu metabolismo está alterado, você tem menos hormônio de saciedade atuando, você intuitivamente precisa de mais disposição de energia, a gente acaba tendo energia onde? É do sol, do alimento e do sono. A gente não fica o dia inteiro no sol, a gente não come o tempo inteiro, mas a gente dorme muitas horas. Então, um aliado importantíssimo. E aí, se eu como muita coisa gordurosa, alimentação pesada durante a noite, perto da hora de dormir, todo o fluxo de sangue vai ser direcionado mais para esse processo digestivo. E aí, aquilo que a gente precisa para induzir o sono, que é um organismo metabolicamente mais em repouso, ele vai estar totalmente em atividade. Aí o seu sono piora também. Tanto é que tem pessoas que têm muitos pesadelos quando comem antes de dormir, tem muito refluxo, vai dormir com o estômago cheio. E aí, ainda mais, imagina você está dormindo com o estômago cheio, todo o seu sangue ali, não todo, né? Mas assim, Uhum. boa parte do seu sangue ali. Aí você ainda tem a apneia. Seu diafragma comprime seu estômago o tempo inteiro. Suga o conteúdo gástrico para dentro do esôfago. Você começa a ter gastrite, esofagite, refluxo por causa disso. Disso, E aí você dorme pior. Então vira uma bola de neve, né? é verdade. Então, você falou que sobre o chá até a hora do almoço, olha, e um Os chás chá estimulantes. estimulante, né? E os chás legais, até que horas e quais você tem uma sugestão, assim, que acalma o sistema? Os chás estimulantes a gente sugere até no máximo 14 horas, para uma pessoa que dorme por volta de 22, 23 horas. Os chás calmantes, né, como esse que você comentou, a camomila, então esses chás que têm um efeito, chá de maracujá, chá de erva doce, são chás que têm o aroma, e também ele é importante, né, porque a Uhum. gente tem estímulo para a indução do sono pelos nossos 5 sentidos. Tanto é que tem estudos que mostram que um cobertor pesado, ele ajuda a indução do sono, porque ele estimula uma série de receptores que nós temos que liberam ocitocina, que liberam dopamina, que são responsáveis pelo nosso bem-estar e ajudam a indução do sono. Então, esses aromas, a gente usa muito óleos essenciais que pelo aroma também ajudam a estimular. Aí você tem o que estimula o seu sistema nervoso simpático, que é o do alerta, e o que estimula do sistema nervoso parasimpático, que é o do relaxamento, né? Então, esses chás aromáticos, assim, que têm aromas de ervas, isso tudo ajuda o corpo a entrar nesse processo mais relaxado. Ai, que legal.
Então, Mas você que é a grande estudiosa de chás, você deve ter muito eu mais dicas do que... adoro chá. Adoro, adoro. Fico com medo que a Supergirls confunda o rolê. Supergirls é para ser hábito e não para ser salvação, ok? Pelo amor de Deus. É verdade, a gente vai para os mitos agora, mitos e verdades. É verdade que com o passar dos anos, a necessidade de dormir, ela diminui? Ou é porque várias coisas desregularam e aí a gente acaba dormindo menos? Porque tem aquelas senhorinhas, né, que acordam 5, 6 horas da manhã, depois começa a acordar 5, depois começa a acordar 4. A primeira pergunta é verdade. A gente precisa entre 6 a 8 horas de sono, um adulto. Então, se a gente pegar o bebezinho, ele dorme 20 horas das 24. Quando ele vai começando a crescer, ele vai tendo as sonecas durante o dia, as sonecas vão diminuindo até que ele para de ter. Então, na hora que a gente chega na fase adulta, a gente tem essa necessidade de 6 a 8 horas, mas o ideal é de 7 para mais. Dormir mais do que 8 horas também, apesar de ter aquele longo dormidor que eu comentei, que é um indivíduo que geneticamente precisa dormir mais, tem fatores relacionados à depressão que fazem com que a pessoa durma muito. Então, também tem que ter um cuidado. Se está precisando dormir mais do que 8 horas, ou seu sono está ruim, ou você, né, tem que ver se não tem um aspecto aí emocional envolvido. E o idoso, ele vai perdendo a capacidade de consolidar o sono, tanto pelo próprio envelhecimento do corpo, que esses sistemas que eu falei, que são os nosso relógio biológico, ele vai envelhecendo e tem mais dificuldade em manter um sono de tempo grande no idoso. Ao mesmo tempo que o idoso tem mais flacidez muscular, relaxamento dessa musculatura, ronca mais e faz mais apneia. A apneia fragmenta esse sono. Então, uma queixa comum dos pacientes que chegam para nós é: eu acordo às 4 horas da manhã e não consigo dormir mais, mas passo o dia cochilando. Cochila na frente da televisão, cochila quando entra no carro, cochila quando vai ler um jornal. Então, isso é sinal de que o sono noturno não está satisfatório, ou em tempo, ou em qualidade, ou as duas coisas. Então, o idoso ele acaba sofrendo muito mais disso. E, ao mesmo tempo que o idoso tem mais comorbidades, ele desenvolve mais doenças associadas, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo e tal, e que também interferem na qualidade do sono. Então, acaba Uhum. virando uma confusão. Mas o idoso, assim, ele precisa de fato dormir menos tempo. Ah, então, verdade. Dormir é para os fracos. Ou então, quando eu morrer, eu durmo. Como é que você responderia, né, a uma pessoa com essa mentalidade, considerando a importância total que é ter um sono de qualidade e ter um sono, né, também? Quantidade e qualidade junto. Então, essa mentalidade que ainda insiste, como você responderia a isso? Essa é uma mentalidade que a sociedade criou na gente, porque a gente acumulou tantas funções, e as mulheres principalmente acumularam tantas funções, que é do trabalho, cuidar de casa, ter um gerenciamento da família, de filhos, que a gente já negociou o sono para isso. Mas eu falo que dormir pouco é para as pessoas que não estão conscientes ainda da importância do sono. Então, não é para os fracos, é para os lúcidos. Porque quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais. E espaços como esse que você criou aqui são super importantes, porque quanto mais essa informação chegar para as pessoas de que não é bobagem dormir, de que é uma necessidade, que o nosso corpo envelhece. E outro detalhe, Bruna, é importante: as pessoas estão chegando para nós com perda de memória precoce. E aí está todo mundo preocupado com demência, com Alzheimer. E o que que acontece? A memória é consolidada no sono REM especificamente. E antes do sono REM, a gente tem o sono profundo, que limpa o cérebro de toxinas. Então, a gente, assim como a gente produz fezes e urina, nós produzimos no cérebro lixo também. Essas toxinas, elas têm que ser drenadas. E elas são drenadas no estágio 3. E elas são responsáveis, se elas não forem drenadas, elas causam morte de neurônios. E essa morte de neurônio está associada à demência. Então, eu preciso limpar o cérebro de toxinas,
que são as responsáveis por essa perda cognitiva, e depois, no sono REM, consolidar a memória. Agora, eu tenho a predominância desse sono profundo no início da noite. Eu tenho a predominância no sono REM no final da noite. Agora, se eu encurto o tempo de sono, ou eu não tenho tempo suficiente nesses estágios, ou eu não tenho quantidade de estágios suficiente acontecendo. Além disso, a gente tem a apneia do sono. E eu volto nessa apneia do sono porque ela é muito prevalente. Para você ter ideia, no Brasil, tem um estudo epidemiológico de 2010 que mostra que 30% da população tem apneia do sono. Se a gente considerar o censo do IBGE do Brasil, por exemplo, 70 milhões de brasileiros têm apneia do sono. Isso aí também muda de acordo com a etnia, muda de acordo com padrões de obesidade, de tipo de rosto. Então, o asiático, que tem uma conformação anatômica do rosto o diferente do ocidental, ele tem mais apneia, porque ele tem uma estrutura aqui um pouco mais... É um comprimento diminuído aqui, né, desse comprimento da face. A pessoa que ganha peso, ela aumenta a gordura na região do pescoço. Ela tem mais apneia também. Então, você vê que está tudo interligado. E Interligado. aí é uma grande preocupação. As pessoas vêm com perda de memória. Então, às vezes não é a pessoa que acorda cansado, que tem sonolência durante o dia, mas não está com foco, não está conseguindo se concentrar, está perdendo no trabalho. E as mulheres, elas acabam tendo tantas funções hoje em dia que elas acham que dormir menos é dar mais conta. É, Só que você vai dormir menos, você vai começar a dar cada vez menos conta. é Ou você vai verdade. fazer tudo atrapalhado. Então, priorizar o sono mesmo, assim, tentar ter uma rotina de horário, esses hábitos, a higiene do sono, que ela é desde o sol da manhã, né, da luminosidade da manhã, aos horários de refeição. Evitar fazer essas atividades físicas muito próximos da hora de dormir, porque senão a gente aumenta muito a temperatura do corpo e a melatonina também é induzida à liberação com a redução da temperatura do corpo. Então, se eu vou fazer uma atividade física às 8, 9 horas da noite, eu vou conseguir dormir meia-noite. E tá tudo bem se eu for dormir meia-noite todos os dias, mas eu tenho as minhas 7 a 8 horas de sono. Sim. E que seja um hábito regular. Agora, mas a gente não faz atividade física todo dia, a maioria das pessoas, é 2, 3 vezes por semana. Então, alguns dias dorme num horário, no outros dias dorme em outro, um dia acorda num, no outro dia acorda em outro. Então, assim, É, eu sei que é difícil fazer caber tudo, né? Todas as nossas obrigações e as nossas questões nas 24 horas, não, nas 17, 18 horas que a gente deveria ter aí para fazer é, tudo. é verdade. A gente tem que se virar com o que a gente tem, né? E planejamento ajuda bastante, né? Não queira ser a super heroína de todo mundo. Salve-se primeiro e depois você vai salvar muito melhor as outras pessoas que dependem de você, né? Agora eu tenho uma última pergunta. Olha, tem tanta coisa passando na minha cabeça, mas eu não vou me alongar. Mais podcasts virão. Mas uma coisa que você falou, eu queria acoplar. Não sei se você já entra e estuda sobre esse assunto. Você falou de temperatura, relacionando, que você também já citou, com a testosterona. Quando as mulheres entram na menopausa, esse sono, para as que sofrem as reações, né, antes da menopausa, antes de entrar lá, como é que fica? Tem alguma coisa a se fazer sobre essa temperatura que aumenta e o sono fica complicado, tudo fica mais complicado nessa fase, mas não estranhe, gente, é uma fase, assim como a gente estava na adolescência cheia de hormônios em ebulição, crazy, loucas, outras passam essa fase de boa, sem muita reação focada. É a mesma coisa quando a gente vai chegando, né, numa outra etapa da nossa vida. Existem reações do nosso corpo, da nossa mente. Então, esse sono na menopausa, tem alguma questão para acrescentar para a gente? Muito legal essa pergunta, Bruna, porque é uma grande queixa das mulheres e que atrapalha muito a qualidade do sono. E a menopausa já é cheia de alterações fisiológicas. E uma das coisas que mais altera, não sei se mais altera, mas que altera muito, é a qualidade do sono por inúmeros fatores.
Um deles são esses calorões, né, esses fogachos que dão. Mas as mulheres, elas têm, dentro dessa alteração do estrogênio e da progesterona, eles são hormônios estimulantes da respiração. Então, a mulher, ela é mais protegida de distúrbio respiratório do sono até a menopausa. Começou a menopausa, esses hormônios caem, ela começa a ter mais dificuldades para respirar durante a noite. E essas dificuldades para respirar, elas começam a dar gatilhos para o corpo de estimular o sistema nervoso simpático, que é o sistema do alerta. E ela traz um desbalanço importante, maior ainda para essa questão hormonal, que leva a todas essas alterações que a mulher sente. Então, de fato, a mulher que está na menopausa, ela precisa checar se a respiração dela está normal ou não durante o sono, e aí precisa procurar um especialista, porque se não tiver normal e tratar, essa sintomatologia pode diminuir. E também tem alguns casos de mulheres que precisam da reposição hormonal, que tem uma série de indicações e contraindicações, então isso tudo também tem que ser visto com um profissional especializado, mas que fazendo um melhor manejo dessas alterações hormonais que ela tem e das consequências disso, você consegue minimizar um pouco o impacto. Mas, de fato, um ambiente mais com um quarto que seja mais fresco, ele mais escuro, mais fresco, ele tende a induzir mais o sono, porque a baixa temperatura ajuda, tanto que no inverno a gente dorme mais, tanto porque está mais escuro lá fora, quanto pelo fato de, pelo menos aqui no Brasil, né, dependendo do estado que a gente mora, quanto pelo fato de você ter essa indução do sono mais propiciada pela baixa temperatura. É, tá vendo? Então, enquanto a vida, há esperança, gente. Não se acomode com coisas que não te ajudam a viver melhor, não é? Tá aí a ciência, se você tem medo de reposição hormonal, você de repente não entende, mas se você também não quer, é uma escolha sua, mas vá a um profissional, escute, né, se tá difícil, e se você ainda não chegou lá, a gente vai chegar, se Deus quiser. Se tudo der certo, todo mundo vai ficar velhinha, né? Então a gente tem que se preparar para este momento. Prepare o seu corpo, prepare sua mente, prepare seus hábitos, mude seu comportamento, se for o seu caso agora. Por quê? Se você está sedentária, o básico aqui hoje, acredito que não é nem como emagrecer, na verdade é como você se mover e viver bem. Porque se você está sedentária, vários outros acontecimentos vão fazer parte da sua vida e não vão te ajudar em nada. Vai piorar seu sono, vai piorar sua alimentação, vai piorar até o modo como você se comporta perante a sociedade. Acredite, é. E não é aquela coisa de aceitação. Não, aceite, né? Não se odeie porque você está fora do peso ou porque você tem um transtorno de ansiedade ou depressão. Não, não é esse o ponto. Mas aceite que você tem que mudar. Aceite que outras pessoas não podem viver tomando conta de você exatamente sem você querer melhorar, né? Porque quando a gente vai ficando idosa, a gente vai chegar num tempo que sim, pessoas vão ter que cuidar da gente. Ou não, ou você vai viver até 80, 90 anos andando sozinha, limpando o bumbum sozinha, falando, né? Não precisando de alguém para ajudar a tomar. A Flávia trabalha no hospital e hoje eu fiz gerontologia. Então eu sei o que os idosos passam. E graças a Deus, muita gente está mudando e aos 70 anos está lá firme, forte, durinha, fazendo suas coisas. Mas, gente, a gente não sabe o destino de amanhã. Se a gente tiver algo, se eu tiver algo agora, um acidente, ou até um pico de hipertensão, porque alguma coisa aconteceu, emocional, eu for para o hospital, minha recuperação vai ser muito melhor do que uma pessoa que é sedentária e não se cuida. Então, se cuide. O destino a Deus pertence. Mas vamos dar uma ajudadinha ao nosso corpo a fazer uma recuperação melhor, né? A não preocupar as outras pessoas que gostam da gente tanto assim, né, Flávia? É, perfeito. Eu até quero recomendar uma leitura para quem tiver interesse em entender mais sobre o sono, que é um livro que chama Por que Nós Dormimos. É um livro que traz bastante clareza. É do Matthew Walker, o nome do autor. Ele tem várias línguas e ele traz bastante desses temas que a gente falou hoje.
Olha, muito bom. Então, Flávia, assim, faz de conta, aqui é a minha previsão para o futuro, tá? Aqui eu trabalho com essa manifestação. Que você tem mais de 1 milhão de mulheres assistindo, a gente agora. Então, para essas mulheres, uma frase ou algo que estimule, incentive a elas. É com você, qualquer coisa boa que vier na sua cabeça aqui para passar para essas mulheres. Muito bom. O que eu deixo sempre de recado é que não menospreze o seu tempo de descanso. Nós merecemos isso, o ser humano precisa disso. Nós mulheres acumulamos muitas funções. Então, o tempo de descanso, ele é muito importante até para a sua feminilidade, sexualidade, para suas funcionamento do seu corpo, da sua mente. Nós somos mulheres poderosas, né? Trabalhadoras, empreendedoras. Então, priorizem o seu tempo de sono, de descanso com boa qualidade, para que você tenha cada vez mais bem-estar. E o bem-estar traz mais êxito em tudo. Flávia, foi um prazer te ter aqui no Pode Chá com a Bru. Ó, muitíssimo obrigada, grata, né? Que agora estou em transição. Eu evito falar grata, mas a gratidão é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. Realmente, estou muito grata por ter compartilhar o seu conhecimento, né? E suas dicas super valiosas e super girls. De novo, sempre eu bato martelo. Conhecimento é poder nas mãos de quem sabe usar. Então, tudo que você aprendeu aqui, se é uma necessidade sua, use ao seu favor, porque senão não vai ser poderoso para você, não vai adiantar nada o que a gente conversou aqui, tá bom? Então, lembre que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Treine o seu corpo e domine a sua mente. E até o próximo episódio. Um cheiro da Bru. Até lá. Bye, Tchau, bye. obrigada.